Na sequência, então, do nosso estudo expositivo, das nossas meditações no Sermão do Monte, chegamos ao capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 17, onde o Senhor Jesus ele nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor Jesus ele nos aponta aqui como sendo o cumpridor da lei. O nosso última meditação, nós vimos então que as boas obras é um dever de todo crente, e que as boas obras que estão estipuladas segundo as Escrituras, não segundo a imaginação, boa intenção ou zelo cego, mas segundo o padrão da Escritura, a lei de Deus, é que nós podemos então fazer boas obras. Mas o detalhe é que o Senhor Jesus, ele traz para si a responsabilidade de ser o cumpridor da lei. Jesus, de fato, é o cumpridor da lei, porque nós precisamos lembrar que Deus estabeleceu com o nosso primeiro pai, Adão, lá no Jardim do Éden, antes da queda, um pacto de obras, um pacto de vida, em que Deus exige uma obediência perfeita de Adão. Deus ordena de forma positiva que ele cultivasse, dominasse a terra, que ele multiplicasse. E Deus ordena de forma proibitiva, de forma negativa, a que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Todavia nós conhecemos a história e sabemos que Adão, ele junto com a sua esposa desobedeceram a Deus, quebrando a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus, pecando contra Deus, decaindo do seu estado original e trazendo maldição e morte sobre si e consequentemente também sobre toda a sua descendência, porque Adão não estava agindo apenas em favor de si mesmo, mas Adão naquele momento era o nosso cabeça federal, ou seja, ele era o nosso representante, ele estava agindo, fazendo, decidindo, e tudo que Adão fizesse naquele momento, se ele obedecesse ou desobedecesse, ele estaria fazendo representativamente em favor de si e de toda a raça humana, de toda a sua descendência. Então, o Adão que falhou o primeiro Adão a falhar, ele trouxe maldição e morte a toda a raça humana. O Senhor Jesus, ele é mencionado em Romanos capítulo 5, como sendo o segundo Adão, e o Senhor Jesus, ele cumpriu o pacto das obras. O pacto das obras exige a obediência perfeita dos mandamentos de Deus. O grande detalhe é que o primeiro Adão tinha uma obediência simples, com consequências obviamente desastrosas e cataclísmicas e universais. O segundo Adão, ele tem uma complexidade muito maior, porque ele deveria agora não somente obedecer de forma positiva, propositiva, a obediência de cumprir e satisfazer toda a lei, mas ele também deveria agora punir e ser punido melhor pela lei, pela transgressão. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então você tem o Adão no Jardim do Éden, nosso primeiro pai, prefigurava o segundo Adão, que é Cristo. Verso 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só,
a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a justiça, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos aqui as Escrituras deixando de forma muito clara que o primeiro Adão falhou, quebrando a lei, trazendo sobre si morte e maldição, não somente sobre si, mas como representante, como cabeça federal de toda a raça humana. Todos aqueles que nascem após Adão nascem mortos nos seus delitos e pecados. Mas Cristo é o segundo Adão, e como o segundo Adão, Cristo, ele obedece à lei perfeitamente, ele satisfaz a lei perfeitamente. A confissão de fé, no capítulo 19, quando trata da lei de Deus, no parágrafo 3, fala da lei, né? E a lei é declarada ser, além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais, que contém diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Então, quando o Senhor Jesus ele diz: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, nós devemos lembrar que a lei que Cristo veio cumprir, a lei que Cristo veio satisfazer, envolvia sim uma lei cerimonial, uma lei de aspecto civil e a lei moral. Mas esta lei cerimonial, ela é satisfeita em Cristo Jesus, e nós vemos essas declarações de forma muito mais claras no livro aos Hebreus, que falam que as cerimônias eram sombras daquilo que haveria de cumprir em Cristo, porque elas prefiguravam, elas tipificavam a Cristo e apontavam a pessoa, a obra, as virtudes e toda a glória de Cristo que haveria de ser realizada. Então nós vemos a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral sendo satisfeitas de forma positiva e de forma também condenativa em Cristo Jesus. Quanto à lei civil, o capítulo 19, parágrafo 4 da Confissão de Fé diz assim: a esse mesmo povo, considerado como um corpo político, Deus deu leis civis que deixaram de vigorar quando a nação daquele povo deixou de existir, e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Então nós vemos que, de fato, não somente caducou a lei cerimonial, caducou a lei civil, permanecendo agora somente a lei moral. A lei moral, que é declarada no parágrafo 2 da seguinte forma, capítulo 19, parágrafo 2. Essa lei, a lei moral, depois da queda do homem, continua a ser uma perfeita regra de justiça. Então, por que Cristo ele precisou obedecer toda a lei, à semelhança do primeiro Adão? Porque a lei de Deus não caducou, a lei moral de Deus não perdeu a sua validade após a queda. Pelo contrário, ela continua a ser uma perfeita regra de vida. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos, escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. E é por isso que agora no parágrafo 5, a Confissão de Fé de Westminster diz ainda assim: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras que não são salvas.
E isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. E Cristo no Evangelho não anula de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Então vou ler novamente, parágrafo 5. A lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, e isso não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho não anula de modo algum esta obrigação, antes a confirma. Mas nós devemos lembrar que a lei de Deus, ela não está mais sobre nós como sendo parte do pacto das obras, né? Então nós não estamos debaixo da lei. Parágrafo 6 ainda diz assim: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, porque nós estamos debaixo da lei como um pacto de graça, porque Cristo obedeceu toda a lei, e Cristo tem um pacto de graça conosco, de modo que somos salvos não pela obediência da lei, mas pela obediência de Cristo Jesus. A obediência que Cristo realizou a nosso favor, em nosso lugar, produzindo em nosso favor e em nosso lugar a justiça que nós não conseguimos pela obediência da lei, porque ao tentarmos nós mesmos obedecer a lei, na verdade nós terminamos por descumprir a lei e trazer sobre nós maior condenação pela desobediência da lei. Então, Cristo ele obedeceu de forma ativa e de forma passiva à lei de Deus. De forma ativa, Cristo obedeceu numa relação federal, numa relação pactual, como nosso representante, e ele satisfez a exigência preceptiva da lei, ou seja, Cristo, tudo que a lei ordena fazer, tudo que a lei manda cumprir, tudo que a lei exige em termos de exercício de virtude, Cristo satisfez a lei preceptivamente falando. Ele então, como nosso representante, como nosso cabeça no aspecto federal, Cristo obedeceu ativamente toda a lei. Mas Cristo também obedeceu de forma passiva a lei, numa relação penal, ou seja, tudo aquilo que a lei condena. E ao desobedecer a lei e ao não cumprir a lei exige condenação, a lei exige pena. E é por isso que Cristo também obedeceu, satisfazendo a exigência punitiva da lei. E aquilo que a lei pune, Cristo foi punido em nosso lugar. Então observe bem, Cristo numa obediência ativa, ele cumpriu, satisfez e ele mereceu a justiça, ele produziu virtude e ele mereceu os dons e mereceu um povo que Deus o Pai lhe havia prometido no pacto da redenção. Cristo cumpriu todo o pacto das obras, obedecendo perfeitamente, de forma ativa e de forma passiva a lei de Deus. Ele então produziu méritos, mas de forma passiva Cristo foi punido, porque o povo que lhe foi dado estava numa relação de condenação e desobediência, e ele então precisou sofrer no lugar ele precisou ser condenado no lugar dos seus, para que eles pudessem receber a justiça de Cristo Jesus. Então, concluindo, nós podemos dizer que Cristo é o cumpridor da lei. Cristo satisfez o pacto das obras. Cristo vitorioso naquilo que o primeiro Adão falhou. Cristo, como sendo o segundo Adão, ele torna-se o nosso representante e o nosso cabeça. Cristo então obedeceu de forma ativa e de forma passiva toda a lei, de modo que agora nós obedecemos a lei, não como um ato de pacto de obras, mas como um ato dentro do pacto das obras, do pacto da graça, para que possamos agradecer, para que possamos testemunhar, para que possamos evidenciar aquilo que Deus salvadoramente e de modo gracioso realizou em nós. E que possamos então reconhecer a Cristo por causa dos seus méritos, amá-lo por causa da sua obediência
satisfazer-se nele e ter a nossa segurança, a nossa certeza de que somos aceitos, não porque nós obedecemos, mas porque ele obedeceu. Não porque somos virtuosos, mas por causa das virtudes de Cristo. Não porque somos capazes, mas porque Cristo é suficiente e perfeitamente suficiente para todas boas obras. E ele então nos deu aquilo que nós nunca conseguiríamos alcançar. E que Deus nos abençoe em Cristo. Amém.